Pessoal, hoje vamos falar sobre a Porto Seguro, a PSSA3, que divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026. E eu já quero começar dizendo uma coisa: esse não foi um resultado simplesmente bom ou ruim. Foi um resultado com bastante coisa positiva, mas também com um ponto negativo importante que merece a nossa atenção. Vamos separar as coisas. No segundo trimestre, a Porto Seguro apresentou uma receita total de aproximadamente 11 bilhões de reais, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido recorrente ficou em 889 milhões de reais, crescimento de apenas 1%. Então, de cara, podemos fazer uma primeira leitura. A empresa está crescendo bastante em receita, mas esse crescimento ainda não está aparecendo na mesma proporção no lucro. E é justamente aí que precisamos abrir o resultado. Começando pelos pontos positivos. O primeiro grande destaque é a própria operação de seguros. A vertical Porto Seguro apresentou receita de aproximadamente 5,9 bilhões de reais, crescimento de 8%, e lucro líquido de 455,8 milhões de reais, alta de 4,9%. Mais importante ainda, o ROAE ficou em 32,9%. Isso significa que a operação principal continua entregando uma rentabilidade muito forte. E existe outro indicador que eu gosto bastante de acompanhar em seguradoras, o índice combinado. No trimestre, o índice combinado ficou em 88,9%, enquanto o índice combinado ampliado ficou em 85,3%. Além disso, a sinistralidade melhorou. No seguro alto, por exemplo, a sinistralidade caiu para 56,7%, uma melhora de 1,8 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. E isso é importante porque mostra que o crescimento não está acontecendo simplesmente através de uma política agressiva de preços. A Porto também conseguiu melhorar a qualidade da operação. No alto, os prêmios emitidos chegaram a 4,2 bilhões de reais, crescimento de 7,9%, enquanto a frota segurada chegou a aproximadamente 6,3 milhões de veículos. A companhia também manteve uma participação de mercado relevante, de 27,1% no acumulado de janeiro a maio. Outro ponto positivo está no segmento patrimonial. Os prêmios cresceram 12,4%, chegando a aproximadamente 982 milhões de reais. E a empresa ganhou participação de mercado tanto no segmento empresarial quanto no residencial. Aqui temos uma combinação interessante: crescimento, ganho de participação e uma sinistralidade ainda considerada saudável pela companhia. No segmento vida também tivemos crescimento. A Porto chegou a aproximadamente 6,4 milhões de vidas seguradas, crescimento de 17%. Os prêmios cresceram 5,8%. A sinistralidade subiu um pouco, para 33%, mas ainda permanece em um nível considerado saudável pela empresa. Agora chegamos a outro ponto que, na minha opinião, é um dos melhores números desse resultado: a Porto Saúde. A receita da Porto Saúde cresceu 14,4%, chegando a 2,3 bilhões de reais. O número de beneficiários do Seguro Saúde chegou a 904 mil vidas, crescimento de 20%. E o lucro líquido foi de 143,9 milhões de reais, crescimento impressionante de 36,4%. O ROAE ficou em 24%. E não foi apenas crescimento de clientes. A sinistralidade do Saúde mais Odonto caiu para 76,9%, uma melhora de 0,4 ponto percentual. Ou seja, a Porto está conseguindo aumentar a quantidade de clientes, aumentar receita e, ao mesmo tempo, melhorar a sinistralidade. Esse é exatamente o tipo de crescimento que queremos encontrar em uma empresa. Agora vamos falar de outro ponto positivo: a Porto Serviço. A receita chegou a 659 milhões de reais, crescimento de 5,6%, enquanto o resultado trimestral ficou em aproximadamente 50 milhões de reais, alta de 11%. Além disso, a companhia ultrapassou 70 parceiros estratégicos. Isso mostra que a Porto continua tentando diversificar suas fontes de receita e não depender exclusivamente do seguro tradicional. E essa diversificação é importante. Hoje a Porto possui seguros, saúde, banco, consórcio e serviços. Esse ecossistema pode criar oportunidades de venda cruzada entre os diferentes negócios. Agora vamos para o lado negativo.
E aqui está o principal problema do trimestre. Porto Bank. A receita cresceu fortemente. A receita chegou a aproximadamente 1,9 bilhão de reais, alta de 16,6%. A quantidade de negócios chegou a 7 milhões, crescimento de 32,8%. A carteira de crédito chegou a 23,5 bilhões de reais, crescimento de 12,1%. Até aqui, parece excelente. Só que existe um problema. As perdas de crédito dispararam. As perdas chegaram a aproximadamente 868 milhões de reais, crescimento de nada menos que 67%. E isso derrubou fortemente a rentabilidade do banco. O lucro líquido do Porto Bank caiu 32,5% para aproximadamente 138 milhões de reais. O ROI caiu para 16,3%. Então temos uma situação interessante. A empresa está crescendo bastante no banco, mas o crescimento está vindo acompanhado de uma deterioração na qualidade do crédito. E isso precisa ser monitorado. A própria administração reconhece que o ambiente macroeconômico está mais difícil e que houve deterioração da qualidade do crédito. Por isso, a companhia aumentou provisões, reforçou as ações de cobrança e revisou suas políticas de concessão e gestão da carteira. Eu não considero isso necessariamente uma tese quebrada. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. A empresa está identificando o problema e adotando uma postura mais conservadora. Mas o investidor precisa acompanhar os próximos trimestres para descobrir se essas perdas de crédito foram apenas um problema pontual ou se estamos diante de uma deterioração mais estrutural. Outro ponto que merece atenção é o resultado financeiro. O resultado financeiro ficou em aproximadamente 387 milhões de reais, crescimento de 3%. Mas a própria companhia destaca que os resultados do trimestre foram impactados pela alocação em renda variável. Ou seja, não podemos simplesmente assumir que essa parcela do lucro financeiro será constante para sempre. É importante separar aquilo que vem da operação recorrente daquilo que pode variar de acordo com o desempenho dos investimentos. E aqui entra uma característica interessante da Porto. A empresa possui um modelo extremamente diversificado. No segundo trimestre, ela tinha aproximadamente 19 milhões de clientes, e seus aplicativos chegaram a 5,6 milhões de usuários. A digitalização também continua avançando. Isso pode parecer apenas uma informação tecnológica, mas não é. Quanto mais a empresa consegue digitalizar atendimento, cobrança, contratação e relacionamento, maior pode ser a eficiência operacional ao longo do tempo. Inclusive, o índice de eficiência operacional consolidado ficou em torno de 10,6%, mostrando melhora. Então, quando olhamos para o resultado inteiro, eu vejo duas portos diferentes. De um lado, temos a Porto Seguros e a Porto Saúde entregando resultados bastante sólidos. Seguro crescendo, sinistralidade melhorando, ROAE elevado, saúde crescendo 2 dígitos, lucro da saúde crescendo mais de 36%. E temos também a Porto Serviço crescendo. Do outro lado, temos o Porto Bank, que está crescendo rapidamente, mas está pagando um preço alto por esse crescimento através das perdas de crédito. E esse é o ponto que eu colocaria no radar. Porque crescer receita é fácil de comemorar. Difícil é transformar crescimento em lucro de forma consistente. E a Porto vai precisar mostrar que consegue controlar essas perdas de crédito sem sacrificar o crescimento do banco. No consolidado, o lucro recorrente de 889 milhões de reais cresceu apenas 1%, enquanto a receita avançou 11%. Então, para mim, essa é a fotografia mais importante do resultado. A empresa está crescendo, mas o lucro não está acompanhando esse crescimento na mesma velocidade. Ainda assim, eu não classificaria esse resultado como ruim. Muito pelo contrário, a operação de seguros continua bastante rentável, a Porto Saúde está apresentando uma evolução muito forte, a empresa continua diversificando suas fontes de receita e a eficiência operacional está melhorando. O principal ponto de interrogação está no crédito. Agora, para quem acompanha a PSSA3 como investimento, eu acho que a pergunta mais importante não é simplesmente: a Porto teve lucro? É, quanto desse lucro é sustentável? Porque uma empresa pode apresentar um trimestre excelente e, mesmo assim, destruir valor se começar a assumir riscos excessivos. No caso da Porto, eu vejo uma empresa com um negócio principal muito forte, uma marca consolidada e uma diversificação interessante.
Mas eu quero ver os próximos resultados antes de tirar conclusões definitivas sobre o Porto Bank. Se as perdas de crédito começarem a normalizar e o crescimento das outras verticais continuar, a história fica bem mais interessante. Se as perdas continuarem acelerando, aí precisamos rever a avaliação. Então, resumindo o resultado. Pontos positivos. Receita crescendo 11%. Porto Seguros com lucro de R$ 456 milhões e ROI próximo de 33%. Melhora da sinistralidade no auto. Crescimento de 12,4% nos seguros patrimoniais. Crescimento de 17% na quantidade de vidas seguradas no segmento vida. Porto Saúde crescendo 14,4% em receita e 36,4% em lucro. Porto Serviço com crescimento de resultado. Melhora da eficiência operacional. E uma empresa cada vez mais diversificada. Pontos negativos. Lucro recorrente consolidado crescendo apenas 1%. Perdas de crédito do Porto Bank subindo 67%. Lucro do Porto Bank caindo 32,5%. ROI do banco caindo para 16,3%. E o resultado financeiro ainda sofrendo influência da renda variável. Então essa é a minha leitura do 2T26 da Porto Seguro. Não vejo um resultado para sair correndo da empresa. Também não vejo motivo para ignorar os problemas. Na minha visão, o resultado mostra uma empresa operacionalmente forte, mas que precisa provar que consegue controlar o risco de crédito enquanto continua expandindo o Porto Bank. E é exatamente isso que eu vou acompanhar nos próximos trimestres. Porque no longo prazo, o que importa não é apenas crescer. É crescer sem destruir retorno sobre o capital. E esse é o verdadeiro teste da Porto daqui para frente. E lembrando, isso aqui é uma análise dos números apresentados pela companhia, não é recomendação de compra ou venda de PSSA3. Se você acompanha a Porto Seguro, comenta aqui embaixo, você considera o problema do Porto Bank apenas um ciclo de crédito ou acha que o risco está ficando estrutural?